Como é bom a gente estar adorando ao Senhor de todo o coração. E teve uma música hoje que destacou no meu coração. Aquela lá do A Tua Palavra é Semente. E eu vou falar sobre isso hoje, sobre o coração. Mas vou no contexto do que estamos vivendo como igreja. Qual que é o tema da nossa igreja nesse ano? 1, 2, 3. Só as mulheres. 1, 2, 3. Multiplicando o reino. Agora, quando nós falamos em multiplicar o reino, o que de fato é o reino? Qual é o pensamento que te vem à mente quando você vê esse tema, multiplicando o reino? Qual é a ideia que surge na sua mente? E aí nós lembramos do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na minha vida como nos céus, assim na terra como nos céus. Da onde nós somos formados? Da terra. Então seja feita a tua vida, a tua vontade na minha vida, assim como ela é nos céus. E no final do Pai Nosso ele diz: não me deixes cair em tentação, livra-me do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém. Então nós vemos que o reino de Deus envolve toda a base, a estrutura da nossa fé. Nós precisamos, refletir, pensar um pouco quem de fato nós somos neste momento, nesses dias, nesta geração. Mas vamos relembrar, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O verso 27 diz, 27 ele fala que Deus fez o homem e a mulher. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então nós vemos que Deus, ele criou tanto você, mulher, como nós, homens. Mas no versículo 28, ele diz: e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, sede férteis, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os animais. Vamos pensar um pouco. Deus, ao criar o ser humano, e nós estamos inclusos nisso, ou tem alguém que não foi criado por Deus, que veio do macaco? Diga glória a Deus. Não, então você que foi de Deus, dá uma aleluia. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos deu um presente. Ele nos abençoou, Ele nos deu dons, e Ele disse o seguinte: sede fecundo, sejam férteis, sejam pessoas que têm condições de gerar vida, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então Deus nos concedeu o dom da multiplicação. E é interessante porque a Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29 diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então este dom da multiplicação
esse dom de ser fértil, esse dom de você gerar vida, de você multiplicar, permanece em nós. E esse dom é sem arrependimento. Eu te pergunto, quem não tem Jesus, ele é imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Ao silêncio. Vou repetir a pergunta, classe. Os seres humanos que não conhecem o Evangelho, eles são imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim. Ah, muito bem. Vocês ficaram que acharam que era uma pegadinha. Não, todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. E Deus deu aos seres humanos esse dom de ser fértil e multiplicar. Deus deu à mulher o óvulo, deu ao homem o espermatozoide, e quando há um vínculo, quando há um amor, ou quando há uma relação, é tão fecundo que a semente do homem é plantada no óvulo e gerou uma vida. Então o dom da multiplicação está em todos os seres humanos. Só que a serpente se manifestou lá no Éden, e com toda a habilidade de sedução, chegou para Eva: olha, por que você não come desta árvore? E ela prontamente responde: não, nós não podemos comer, porque se comermos, certamente morreremos. Ela estava trazendo o ensinamento que Deus tinha dado a ela e a Adão. Mas a sedução de Satanás vem com toda intensidade. Certamente vocês não vão morrer. Certamente isto não vai acontecer. Sabe por que Deus deu essa ordem? Porque se vocês comerem desta árvore, vocês vão conhecer o bem e o mal, assim como Deus. Olha onde Satanás chegou. E aí então, Eva foi seduzida. Adão, por consequência, também desobedeceu. Então o que aconteceu? Houve uma separação do homem. Houve o salário do pecado, que é a morte. Morte significa separação. Mas o dom de Deus é sem arrependimento. Permanece em nós a multiplicação. E nós vamos multiplicar as sementes que temos. Pensa um pouquinho. Você, eu, todos nós estamos multiplicando, consciente ou inconsciente. Lá em Mateus 12:35 diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E a Bíblia também fala, um versículo anterior: a boca fala o que o coração está cheio. Então nós temos um entendimento de que há uma semente. E a Bíblia diz em Provérbios 18:21, o poder da... Como que é? O poder da língua. Opa, vai lá, peraí, fugiu da cabeça. Na nossa língua há poder de vida e de morte. 18:21.
O poder da vida e da morte está na sua língua. Agora veio. O poder da vida e da morte está na sua língua. Quem a ama, comerá do seu fruto. Então a Bíblia está dizendo para mim que a minha palavra, ela é uma semente de vida ou ela é uma semente de morte. E esta semente de vida ou de morte, quando ela é lançada no meu coração, o meu coração é fecundo, o meu coração vai germinar aquela semente, seja semente boa ou ruim. Uma terra boa, uma terra fértil, você pode plantar sementes de alimentos saudáveis, ou então você pode plantar uma praga. A terra não sabe avaliar o que é certo, o que é boa e o que é ruim. Se ela tem esta facilidade, ou ela multiplica. Então, olha bem, preste muito bem atenção. O nosso interior, o nosso coração, acabamos de cantar que ela é uma terra fértil. Só que a terra fértil não escolhe semente. E eu e você estamos multiplicando o que temos no coração. Nós estamos multiplicando aquilo que falamos. Nós estamos multiplicando o que estamos semeando com o nosso comportamento. E aí nós vamos lá para Gálatas 6:10, diz: com Deus, preste bem atenção, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Meu Deus, meu Deus, tudo, Gálatas 6:10, eita, tudo confuso aí, olha lá, se está errada a referência, busca lá, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, tudo que o homem planta, ele colhe, porque o que eu e você plantamos, o nosso interior, o nosso coração é terra fértil, nosso coração é fecundo, e aí então os estudiosos afirmam que o nosso subconsciente, ele não tem habilidade de saber o que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, que aquilo que eu lanço como semente no meu coração, como que eu lanço essa semente no meu coração? Eu lanço quando eu falo, eu lanço, ou ele entra quando eu ouço, ele entra pelos 5 sentidos, pelo olhar. E você está lançando semente quando você assiste um vídeo pecaminoso. Você lança semente quando você ouve críticas, falatórios, fofocas. São sementes que estão entrando dentro de você. Então essa semente ela é plantada pelos meus olhos, pelos meus ouvidos e pelas minhas palavras. Lembre-se, o nosso coração é fecundo, é fértil. E se você deixa entrar coisas imorais, por exemplo, pornografia, que já é o extremo, mas aquilo causa tão mal para você. Agora vamos para uma coisa mais simples. Você ouve um comentário negativo de uma determinada pessoa que você ainda não conhece. Olha, fulano lá, não sei não, olha, não sei se é legal. Você ouve um comentário, aí no dia seguinte, essa pessoa vem na igreja, e ela vem para dizer paz para você. É fulano.
você já cria aquela semente da fofoca, aquela semente da crítica, germinou em você. E você já não tem, você já olha para a pessoa com um rótulo. E Gálatas é mais forte ainda, porque diz: se você plantar na carne, lá em Gálatas ainda, se você plantar na carne, numa versão diz, você colherá destruição. Numa outra versão diz, se a semente que você está plantando está na carne, você vai colher corrupção. Mas se você plantar no Espírito, colherá vida eterna. Irmãos, estas verdades têm me inquietado nesses últimos dias. Tem mexido comigo, porque Deus está trazendo luz nestas verdades, e nós não temos a plenitude do reino na nossa vida, nós não desfrutamos de uma vida sobrenatural que Jesus prometeu, porque ainda as sementes que estão entrando dentro de nós não são boas. E nós precisamos sim entender. Nós precisamos rever o tesouro do nosso coração. Nós precisamos sim investigar o nosso coração e orarmos o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum pensamento errado. Vê se há em mim algum sentimento que está desconexo com a Tua palavra. Olha bem o que diz lá: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É chocante. É chocante, irmãos. Agora, como é que se forma o pensamento? Também outra coisa que borbulhou para mim conhecer isso, revelou compreensão. O pensamento, ele se forma quando você está diante de um fato, ou diante de uma situação, ou você está ouvindo algo. Por exemplo, quando você ouve uma promessa de Deus, quando acontece alguma coisa, uma realidade, o pensamento é uma interpretação destes fatos. Os nossos pensamentos vão interpretar as promessas. Os nossos pensamentos é uma interpretação do que Deus te falou, do que aconteceu. Então você vai ter o quê? Esta interpretação que vai ser baseada no quê? Nas suas crenças, nas suas experiências desagradáveis, na sua história. Muitas pessoas que tiveram decepções com alguém, quando ela vai interpretar a realidade, tem uma voz que vai dizer: não confie em ninguém, porque você já foi traído.
Agora, por quê? As promessas de Deus não são multiplicadas. Porque você interpreta as promessas de Deus baseado na sua história. Você vai trazer à tona as suas frustrações, as suas decepções, as suas crenças bloqueadoras que foram formadas pela sua história. Então, o ser humano, nós, fomos contaminados pelo pecado. E é nestas horas em que Paulo, lá em Romanos 7, eu não lembro o versículo: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que eu não quero, isto eu faço. Ele estava ali relatando a luta intensa entre espírito e carne. Agora vamos avançar. Nós somos chamados para multiplicar o reino. Vamos entender a história. Adão e Eva pecou. E por um homem entrou o pecado na humanidade. Aí passa-se o tempo, se cumpre a promessa que Deus deu lá em Adão, quando Adão pecou. Deus deu a oportunidade para Adão, quando ele perguntou: Adão, Adão, onde estás? Eu te pergunto, Deus sabia onde ele estava, sim ou não? Por que ele perguntou? Dando oportunidade para Adão. Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer. Se ele caísse de joelho naquele momento e falasse: Deus, eu errei, me perdoa, eu envergonhei teu nome, e se arrependesse, teríamos uma outra história. Mas Adão, como eu e você, reagiu acusando a Eva, a mulher. Quantas vezes você e eu, numa discussão com alguém que nós amamos, e falamos algo que machucou aquela pessoa que nós amamos, aí quando você vai para uma conversa mais profunda, mas é que você começou primeiro, é você que me cutucou, é você que falou algo que eu fiquei magoado, em vez de dizer: por favor me perdoa, por favor, eu não devia ter falado, por favor me perdoa, eu não quero ter essa atitude mais. Mas aprendemos como Adão, de agir como ele, achar culpado. Mas lá em Gênesis, Deus promete que surgiria aquele que pisaria na cabeça da serpente, que é Jesus. Passou-se os anos, e ele envia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós lembramos de um texto que já sabemos que é, o cerne do Evangelho. João 3,16, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou a mim, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem já aceitou aqui Jesus, dá um aleluia. E a Bíblia diz lá em 1 João 3, vede quão grande amor nos tem concedido Deus, de nos chamar filhos de Deus, e de fato nós o somos. Não chegou lá ainda, vamos lá, 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E olha lá, está carimbado, está decretado, está totalmente confirmado. E de fato, eu sou
filho de Deus. Quem? Eu sou filho de Deus. E o mundo não nos conhece. Vamos lá para João 1,12. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que aconteceu? O dom sem arrependimento foi nos dado. A multiplicação, nós estamos multiplicando. Se a semente é na carne, vamos colher a corrupção, as consequências da nossa palavra ruim. Porque se é de vida, sim, mas se é de morte, gera morte. Mas Jesus veio. E a Bíblia nos diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo aqui? Vire para esse irmão e fale assim: você é nova criatura. E aí então, quando eu aceito Jesus, o reino de Deus veio para dentro de mim. O Espírito Santo veio fazer morada em mim. E o Espírito Santo que está em mim, me guia em toda a verdade. O Espírito Santo que está em mim, me assiste em minhas fraquezas. O Espírito Santo que está em mim, me concede dons, talentos, revestimento, o seu divino poder. Me dá tudo que diz respeito à vida. Está lá em 2 João 1,3. O seu divino poder. Que poder é esse? É o Espírito Santo. E lá em João 14 ou 17, me fode a referência, diz que eu e o Pai, Jesus dizendo: aqueles que me amam, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Quem ama Jesus aqui? Então nós temos a presença de Deus em nós. 2 Pedro 1,4 diz que agora nós temos a natureza divina. E eu agora vou avançar. Nesta geração, nestes dias, Deus tem nos chamado para multiplicar o reino. Primeiramente, multiplicar o reino em nós, confrontando. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Lá em Pedro: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resista os pensamentos tortuosos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resista os sentimentos. Vou recapitular que eu não falei. Você interpreta a realidade, é o pensamento. E ao interpretar a realidade do fato, da situação que você está vivendo, logo após o pensamento nasce o sentimento. Então aquilo que você pensa gera em você o sentimento. E isto ocorre no interior do homem. Mas depois que este sentimento foi gerado, após o pensamento, após a minha interpretação, após o meu conceito a respeito daquela promessa, a respeito daquele fato, a respeito daquela pessoa, vai vir a terceira coisa, que é emoção. Só que a estas emoções, elas vão ser a devolutiva para a realidade. Vai ser aquela que você vai colocar para fora. Se é uma promessa, se você não está com seu coração remido, você vai dar a devolutiva. Ah, não é para mim. Ah, eu não consigo. Ah, você vai ter uma emoção distorcida, porque você teve um pensamento distorcido, um sentimento distorcido, e você está colhendo o fruto, verbalizando a sua frustração. Mas quem está em Cristo é nova criatura.
E nós precisamos sim estarmos buscando intensamente a Deus. Ele já está em nós. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu ventre. Eu já tenho Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, Deus está comigo. Então eu tenho que confrontar este pensamento. Eu tenho que confrontar este sentimento de derrota. Eu tenho que confrontar a minha culpa. Eu tenho que confrontar esta mágoa. É frustrante você ver pessoas com 10, 15, 20, 30 anos de fé, e quando você fala sobre perdão, ela dá um sorriso amarelo. Eu já perdoei, mas eu não posso ver. Se eu ver essa pessoa, eu esgano. Puxa, Deus já te deu todo o recurso para você se ver livre, para você parar de ser dominado por esse sentimento. Tá vendo, ninguém me ama, ninguém me quer, olha, não se importa comigo, não dá, eu vim na igreja, o pastor passou perto de mim, nem me cumprimentou, ai que orgulhoso. Que pena, essa semente vai germinar, mas Deus nos chamou para vivermos no reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder, é graça, é unção, é Deus presente em nós. E nós somos chamados para multiplicar o reino. Como eu faço isso, Carlos? Você tem que tomar posse da sua identidade. Você realmente declarar, confessar, confrontar os pensamentos errados, e você declarar: eu sou filha, eu sou filho de Deus. E o diabo vai te acusar: mas você prometeu e não cumpriu. É verdade, mas o sangue de Jesus me purifica, e a obra que Deus fez na minha vida está no processo, e a cada dia mais eu vou vencer as minhas fraquezas, porque o Espírito Santo vai me dar força, e eu vou de dia em dia, de glória em glória, me tornando mais parecido com Ele. Então nós precisamos, e aí sim o cântico: a tua palavra é a semente. Quanto mais eu lanço a semente, quanto mais eu vejo coisas concernentes ao reino, quanto mais eu escuto coisas relacionadas à palavra de Deus, a sua pessoa, eu vou enchendo o meu coração, vou confrontando o negativo, eu vou estar entregando a minha vida. E vamos então para Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional. Então é razão. Eu estou chamando você hoje para a razão. Eu estou despertando você hoje para um culto racional. É só você orar e falar: Deus, como é que está meu coração? Quais são os pensamentos que predominam na sua vida? Quais são os sentimentos que você tem a respeito de Deus, a respeito desse ou daquele? Qual é o sentimento que você tem a respeito da igreja? Qual é o sentimento que você tem a respeito do seu patrão? Qual é o sentimento que você tem do seu amigo, dos seus colegas? Quais são os sentimentos? Deus está nos chamando para vivermos no reino. E vou brincar, porque eu sempre brinquei: fique tranquilo, fique bem tranquilinho. Você, eu, nós, eu não gosto do nós, eu estou colhendo o que eu tenho plantado. Dá tempo, porque Jesus veio para perdoar. Então, quando eu me arrependo de ter plantado semente negativa, quando eu me arrependo dos meus pensamentos negativos, quando eu me submeto, eu vou e consagro a minha vida, tudo que eu sou diante dele, de maneira consciente, falar: Deus, me perdoa, porque eu estou colhendo o que eu plantei. Então, Deus, me perdoa, esta semente eu não vou mais plantar, tem misericórdia, a partir de hoje eu vou ser
ser semeador do teu reino. Eu vou plantar semente positiva da tua palavra. A tua palavra é semente. Eu vou colocá-la no meu coração. Eu vou meditar na tua palavra de dia e de noite. E eu serei como árvore plantada à beira do riacho, e eu vou florescer, e até na velhice darei fruto. Aleluia! Esta bênção está sobre mim. Multiplicar começa em você. E Jesus, lá em Mateus 28, quando ele ressuscitou, disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Agora é a segunda multiplicação. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Aí nós vamos lá para Marcos 16:16. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mateus 28, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós somos chamados para transbordar o reino para aquela pessoa que está ao nosso lado, que não conhece. Às vezes são os nossos pais, às vezes são o nosso próprio marido, às vezes a nossa própria esposa, às vezes é o melhor amigo, às vezes é o colega de trabalho. Pessoas que, se não tiverem a oportunidade de aceitar Jesus, a Bíblia diz lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Condenado para quê? Para o inferno. É a Jesus que pregou o inferno, não sou eu. Então eu tenho que multiplicar o reino, alcançando. Como crerão os meus amigos, os meus familiares, os meus colegas, as pessoas que eu conheço? Como crerão se não há quem pregue? Mas nós estamos realmente desafiando você ao projeto Alcance. Nós estamos convidando você a presenciar milagres através de você. Nós estamos convidando e dando oportunidade para você desfrutar de uma promessa que foi feita ao carcereiro lá em Atos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quem quer ver a família que salva, aqui dá um aleluia. Nós estamos dando esta oportunidade. Nós estamos distribuindo 2 peixinhos, um amarelo vivo, onde você vai colocar nomes de pessoas aqui que não conhecem Jesus, pessoas do seu relacionamento. Você não vai pôr aqui Lula é o presidente que precisa se converter. Não, Alexandre de Moraes, você não tem contato. Você vai pôr pessoas do seu relacionamento, pessoas que do seu contato, familiares, amigos, colegas, que não conhece. Esse outro peixinho que é um pouquinho mais clarinho, você vai colocar pessoas que você conhece. Alguns de nós temos o nosso pai na fé, que hoje estão frios na fé. Nós temos amigos que nos ajudaram no nosso início de conversão, hoje estão gelados, estão sem servir a Deus. Você vai pôr nesse peixinho. Nós estamos sugerindo para você, no máximo 7. No máximo 7. Pode ser 2 e 5, pode ser 3 e 4, pode o que você quiser. Nós estamos chamando você para isso. E hoje, nós estamos iniciando esse projeto. Você vai depois, no final, receber esse folheto, que é um planejamento de como você vai se comportar. A partir de hoje, lógico, você que já começou, já está orando. Você vai orar
por essas pessoas, pela vida espiritual dele, pela vida pessoal, familiar, emocional, profissional. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a oração. Jesus ensinando a oração, falou assim, olha, não sejam como as pessoas que não me conhecem, não use de vãs repetições. Põe lá, Filipenses 4:6. Porque você não vai chegar nesses 30 dias, Senhor, salva o João, Senhor, amém, Senhor. Oh, Senhor, amanhã, Senhor, salva o João, Senhor, amém. Todo dia, salva o João, Senhor, oh, Senhor, salva o João. Oh, Senhor, salva o João, salva o João, salva o João. Você não vai fazer essa oração, vai? Mas quantas vezes nós fazemos isso? Aqui tem o segredo para que estas pessoas, a nossa oração não vai tirar a livre escolha dele, mas da nossa oração vai enviar o Espírito Santo. Lá em Gênesis 1, o Espírito Santo pairava, antes da criação de Deus, ele pairava sobre a face do abismo. Então quando você ora, o Espírito Santo vai envolver aquela pessoa e vai trabalhar no coração, vai gerar oportunidade para ela ser quebrantada. Quem convence o homem não é você, quem convence o homem é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a nossa oração, ela tem que estar firmada numa promessa. Eu pergunto, Deus quer salvar o João? Sim ou não? É esse João que eu estou orando. Então aqui a Bíblia diz que a nossa oração, se você tem, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então o que você vai fazer desses nomes? Vai pegar um caderninho lá e vai anotar o nome deles, e você vai orar, suplicar. Súplica é algo mais intenso. De repente você vai orar por seu filho que está longe dos caminhos do Senhor. Você vai intensificar, mas você vai anotar isso. E não, depois que você orou, suplicou, você vai começar a agradecer e trazer promessas. Senhor, está escrito lá em Efésios 3:20, ora, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu pedi ou penso. Ó Senhor, eu coloco o João diante de Ti, Senhor. Eu quero Te louvar, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na vida dele. Amém? O que é a oração? A oração também é uma semente. E esta semente nós plantamos aonde? Não no nosso coração, nós plantamos numa terra fértil, que é o próprio Deus, porque Jesus disse, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então nós estamos pegando esta semente e plantando na terra fértil, que é o coração de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que ama este mundo, que ama estas pessoas. Eu estou plantando esta semente. Quem aqui que já plantou feijãozinho no algodão? Uma semana depois, ele já germinou. A nossa oração pode ser um feijãozinho, mas também a nossa oração pode ser um bambu japonês, que me falaram, eu não fui pesquisar, que diz que leva 5 anos. Mas qual deve ser a nossa atitude de oração? Senhor, estas pessoas, e aí isso pode citar o nome, Senhor, o João, o José, eu tenho colocado diante de Ti, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio, Senhor, que essa semente está germinando. Eu creio, Senhor, que é questão de tempo, esta bênção vai chegar, essas pessoas vão Te conhecer. Eu sei, Senhor, que o Teu Espírito Santo está trabalhando neles. Então, Senhor, eu quero Te louvar, porque eu creio que essa semente está na terra fértil, que é o coração de Deus. Estou pedindo conforme a Tua vontade. Então, Senhor, eu quero Te agradecer. E comece a lembrar, mas agradecer, trazer uma promessa, porque Deus vai te abençoar. Queridos, multiplique o reino na sua vida. E aqui então nós estamos dizendo, a primeira etapa, a partir de hoje,
até dia 3 de março, dia 1, desculpa, de março, que é a próxima Santa Ceia, você não vai falar com essa pessoa. Você vai somente regar a semente. Você vai orar, profetizar, declarar, confessando: Senhor, estas pessoas vão ser tocadas por Ti. Ó Senhor, eu vou ver esse milagre. Vai profetizando, vai declarando promessas, vai trazendo promessas. Em março, aí isso a gente vai explicar na próxima. No dia 2, que é a próxima segunda-feira de março, aí nós vamos começar a fazer contato. E você vai pegar o folhetinho e vai ver a orientação. O que nós vamos fazer nesses 30 dias? Nós vamos pedir que o Espírito Santo paire, trabalhe e chame essas pessoas. Agora, por que eu tenho que participar disso? Porque o reino está em você. E Deus não amou só você. Deus amou toda a sua família, todo este mundo. Então nós somos chamados para multiplicar o reino. Que você possa confrontar os pensamentos de não é para mim. Que você possa confrontar essa ideia, eu não consigo. O Deus que você serve te dará todos os recursos para que isto aconteça. E hoje, daqui a pouquinho, nós vamos distribuir os peixinhos para você que não colocou. Você que já preencheu, aquele lá é os seus. Nós vamos fazer esse domingo e só domingo que vem, para esse semestre. Depois vamos só orar pelos peixinhos. E vamos fazer o projeto para como chegar até eles. E se você crê que Deus responde oração, se você crê que Deus ama essas pessoas, você não pode ficar de fora. Mas lembre-se, o tempo é dele. Mas o semeador semeou 4 sementes. Uma germinou, que aproximadamente, quem é bom de matemática aí sabe, 25% germinou, que caiu em terra fértil. Nós vamos orar por essas pessoas, do tempo que for. Ao encerrarmos a campanha, nós vamos ter um culto especial para chamar. Você leia depois, vai ter a Páscoa. Você vai seguir o roteiro aqui. Mas Deus vai nos dar. Você já imaginou? Se todos nós colocarmos 7 e Deus der 2 esse ano, aí vai continuar orando 2 o ano que vem, esta arena vai ficar pequena. E você vai estar, como eu tenho sentido alegria hoje de manhã. Eu fui abraçar, meu irmão tem vindo, a minha cunhada tem vindo, a minha sobrinha já se batizou, está trazendo a tia. Eu vou ver os meus irmãos que já conhecem, todos indo para o céu comigo, quando a trombeta soar. Mas eu tenho pessoas que eu amo, que estão longe. E Deus há de regar esta semente. Eu vou profetizar, eu vou declarar, e o milagre vai acontecer. E Deus chegou, Isaías contemplou a Deus. Nesta noite, você ouviu a palavra, você foi mexido sobre a semente que está no seu coração. E eu pergunto o que Deus perguntou para Isaías. Isaías, quando viu Deus, ele disse: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Talvez você esteja falando: ai de mim, porque esta palavra está mexendo comigo. Ai de mim, porque eu não sei falar. Ai de mim, porque tenho lábios impuros. Ai de mim, porque habito
a minha família é uma família tão desvirtuada. Isaías reconheceu, mas Deus veio, um anjo veio e tocou nos lábios de Isaías. E aí quando ele foi tocado, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Deus está te chamando para esta multiplicação. Eu vou orar com ele, depois você faz. Deus está chamando você para que a multiplicação que já está acontecendo dentro de você, ela te intensifique. Deus vai te levar a esta profundidade desta palavra desta noite. Deus vai fazer você vencer todas estas crenças que estão impedindo você de ser vitorioso, porque você é nova criatura. O Cristo está em você, o Espírito Santo já habita em você, e você vai vencer as suas fraquezas, você vai superar as suas fragilidades, mas também Ele está chamando você para multiplicar o reino, para você selecionar estas 7 pessoas, e você que quer dizer: Senhor, eu não quero ficar de fora desta multiplicação. Senhor, eis-me aqui. Você que assim deseja, se coloque de pé e diga: Senhor, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Se coloque de pé e diga: Senhor, eu quero fluir. Se você já está fazendo parte, porque já está os peixinhos ali, também se coloque em pé, porque Deus vai liberar uma unção de graça, uma unção de autoridade. Ele vai fluir através de nós, e nós teremos uma grande colheita para a glória dEle. Senhor Deus e Pai, o Senhor está olhando para nós. O Senhor conhece, ó Deus, o desejo do nosso coração, que queremos ver amigos, familiares. Ó Deus, alguns estarão voltando para o Senhor, mas também temos amigos e familiares que ainda não te conhecem. Nós, ó Deus, sabemos que quem vai convencer é o Senhor, mas nós queremos assumir esse compromisso de estarmos orando, de estarmos, ó Deus, profetizando, estarmos realmente declarando as Tuas promessas sobre estas vidas. E, ó Deus, nós cremos que o que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, e em nome de Jesus, nós teremos esta grande colheita. Ó Deus, obrigado, porque nós estamos vivendo o melhor ano da nossa vida, e nós te agradecemos, porque veremos milagres acontecendo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade, aonde nós estivermos, nós vamos resplandecer o Teu reino ali, ó Pai. Nós cremos que esta bênção está sobre nós, sobre cada um aqui, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu estou colocando a minha vida diante do Teu altar. Eu creio que o Senhor me chama para multiplicar o reino na minha vida, e também multiplicar para alcançar pessoas que eu amo, e eu creio que o Senhor vai cumprir a Tua promessa. Eis-me aqui, eu recebo a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria, para ser um ganhador de almas. Amém.